Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Gente, hoje eu estou a pensar sobre algumas conclusões que uma ex-vítima de um narcisista maligno vai tirar depois que ela sair do abuso, algumas descobertas, algumas coisas que ela não entendia durante o ciclo do abuso, que ela deve entender depois, tá? Por quê, gente? Porque acontece muitas coisas durante aquela tribulação toda, aquela confusão toda, né? Que a vítima está num ciclo onde ela perdeu sua identidade, sua vontade de viver, né? Perdeu aí até o seu gosto pelas coisas. A vítima não sabe nem mais o que ela gosta e muitas vezes nem mais quem ela é, né? Aí a vítima sai desse ciclo de abuso e algumas pessoas ali que não ajudaram, que participaram daquele palco de maldade do narcisista, invalidando a vítima. A vítima, quando estava naquela relação, durante o abuso, a vítima não conseguia enxergar de fato o que estava acontecendo. Depois que essa vítima sai do ciclo de abuso, que ela começa a entender por que muitas pessoas deveriam ter ajudado, não ajudou, a vítima vai ficar muito frustrada, muito triste mesmo, mas algumas pessoas vão continuar na vida dessa vítima, porque algumas fazem parte da família, ou algumas são bem próximas da família, né? E a vítima não vai se desligar totalmente de todo mundo. Só que uma coisa a vítima precisa entender: ela não pode esquecer do que ela viveu por completo. Ela não pode esquecer do seu abusador por completo, nem dos facilitadores desse abusador, né? Que são aquelas pessoas admiradoras de pessoas perversas, que são pessoas frias, são pessoas sem empatia, são pessoas muito orgulhosas, que não reconhecem seu erro, né? E muitas vezes também, no meu caso, pessoas religiosas que seguem muitas regras ou quer que a vítima siga apenas regras, e não estão nem aí preocupadas com a situação da vítima, elas não estão preocupadas de fato. A vítima vai fazer essa descoberta depois que ela sair do ciclo, que ela for ali recuperando a sua consciência, né? Que a vítima fica no estado que ela perde a consciência, a parte da consciência dela, durante o abuso, durante todo aquele espetáculo, né, gente? Porque é um espetáculo. O abusador contra a vítima pedindo ajuda, falando, depois que o abusador já fez toda aquela manipulação, já completou ali o seu fã-clube, né? Já está completo contra essa vítima. A vítima vai buscar ajuda e é invalidada e recebe aquelas culpas e tudo mais. E fica super complicado, a vítima entra em confusão, gente, mental, muito grande, a confusão mental é muito grande. Quando a vítima começa a recuperar sua consciência longe desse abusador, quando esse abusador a deixou, quando ela sai desse ciclo, ela não vai poder mais confiar nessas pessoas. Porém, algumas pessoas vão continuar na vida dessa vítima. E vai ser difícil, né, gente? Vai ser difícil você olhar para essas pessoas e ter aquele mesmo sentimento, aquele mesmo respeito. Porque a vítima, havia muitas pessoas ali no ciclo, dentro daquele círculo, ou círculo religioso, ou círculo familiar, que essa vítima acreditava, que essa vítima confiava, que essa vítima acreditava que essas pessoas tinha algum carinho, respeito, amor por ela. Depois ela vai acordando e ela vai vendo que essas pessoas não tinham, né? E ela não pode se esquecer disso. E ao mesmo tempo ela não pode ter ódio. Porque se ela nutrir esse ódio, se ela
conservar esse ódio, não buscar aí entender o que aconteceu de fato, ela vai carregar um outro trauma, que é o trauma daquela decepção de descobrir que aquelas pessoas que ela confiava não são pessoas confiáveis, não são pessoas que a amam, talvez sejam pessoas sem empatia, talvez sejam pessoas mesmo com tendência a ser bajuladoras de pessoas ruins, ou talvez sejam pessoas também, algumas pessoas sejam narcisistas, eram narcisistas, ou que algumas dessas pessoas eram narcisistas. Mas o fato é, a vítima percebe que essas pessoas, ela nunca deveria ter confiado, né? E algumas vítimas podem ter um outro trauma, pode ser gerado aí na vítima um outro tipo de trauma, que é o trauma de ter confiado em pessoas erradas, em pessoas que a vítima vai ter muita indignação ou vai ter ódio também, assim como a vítima fica com ódio do narcisista, porque é normal. Uma vítima de um abusador narcisista sentir ódio é normal, porque o narcisista, como eu já falei, vai ao extremo da maldade. Aí já tem aquele fã-clube pronto, que é para ajudar o narcisista a ficar mais forte, mais validado por esse fã-clube e continuar aquele ciclo de destruição. Agora, como conviver com algumas dessas pessoas que ainda fazem parte da família ou são muito próximas da família, sem ter tanto ódio, sabendo que não deve confiar mais nessas pessoas, tá? O que a vítima deve pensar? Isso aconteceu, é fato, essas pessoas não têm empatia, mas agora eu vou olhar para frente e vou seguir sem essas pessoas. Sem depender dessas pessoas, sem confiar nessas pessoas, porque elas realmente são o que são. Não adianta, gente, ficar aí pensando, por que essas pessoas não me deram amor? Por que elas me trataram daquele jeito? Eu confiava nelas, eu demonstrava carinho, amor, respeito. E por que essas pessoas foram tão indiferentes comigo? Por que essas pessoas me invalidaram tanto? Por que essas pessoas ficaram do lado e até defenderam o abusador? Porque algumas pessoas vão até defender o abusador, tá, gente? Mesmo que a vítima conte todas as barbaridades que o abusador faz ou fez. Pessoas que eu acreditava que elas eram capazes de amar e de se colocar no lugar do seu próximo. Só que não era exatamente assim, tá? Era tudo mais uma ilusão. Talvez essas pessoas estavam até enganadas a respeito delas mesmas, né? Talvez elas acreditam que elas amam ainda. Talvez elas são tão orgulhosas, tão cegas até espiritualmente, que elas não conseguiram enxergar o erro delas. E aí a gente vai ficar a vida inteira querendo que elas entendam, querendo que elas venham pedir perdão para nós. Não, né, gente? Claro que não. A pessoa que passou por esse processo todo precisa entender, as pessoas são o que são. As pessoas dão o que tem para dar, não adianta esperar de alguém algo que elas não têm para te dar, tá? E se você pensar assim, você vai superar com mais facilidade, tá? Você vai ter mais capacidade de perdoar e de se perdoar. E ao mesmo tempo que você tá ali sofrendo todo o castigo, todo abuso, toda aquela destruição, você está aprendendo algo novo sobre as pessoas, que antes você não sabia. Até você descobrir o quanto que essas pessoas são frias, sem empatia, orgulhosas e talvez até narcisistas, você acreditou nessas pessoas. Você foi procurar ajuda, foi falar desse narcisista para essas pessoas porque você acreditava nelas. Porque elas te passaram a imagem que eram pessoas confiáveis.
Então você não tem que se culpar por isso, tá? Agora você já sabe que não são pessoas confiáveis. E você não deve esquecer do que você viveu, que é para você não cair de novo nessa. Você vai ficar atenta a essas pessoas, mas você vai se tornar mais independente, tá? Eu aprendi que eu devo perguntar as coisas para Deus, me abrir mais para Deus do que para as pessoas. Eu estou aprendendo isso porque eu percebi que as pessoas gostam de pessoas que estão bem, que não estão dando trabalho, que não estão em sofrimento, que não vai causar nenhum transtorno para elas. É por isso, é justamente por isso que elas ficam do lado do abusador. Porque o abusador vai passar a impressão que está forte, que está firme, que está bem equilibrado. Vai passar uma impressão para essas pessoas que ele já fez de tudo, que é a pessoa que é a abusadora. Mas ele vai passar de uma maneira, de uma forma, que essas pessoas vão ver que ele está bem, que ele está com juízo normal. Ele vai causar essa impressão que o juízo dele está muito bem, obrigada, que ele está muito bem, obrigada, que o problema é a pessoa. O abusador gravou meu estresse emocional depois de 13 anos, quando ele conseguiu me deixar mesmo fora do meu prumo, fora da casinha, ele gravou. E eu não gravei nada dele, né? Não gravei nada. No próximo vídeo eu quero falar por que a vítima não grava nada. Qual a razão? Porque o abusador está querendo pegar mesmo a vítima de surpresa e desmascarar a vítima sem que ela seja a abusadora, sem que ela seja a pessoa que está ali destruindo aquele relacionamento. Mas a vítima não faz isso, né? Beijo, pessoal. Até a próxima.